Oi, gente, tudo bem com vocês? Ah, hoje, de novo, né, eu postei para fazer uma live sobre periodização e não alcançou o mínimo, né, para que eu fizesse a live. Então hoje eu vou fazer uma outra live. Vou falar um pouquinho hoje sobre a pegada humana, né? E as características e até justificar um pouquinho por que eu faço esse tem um curso só sobre isso, né? A gente faz um curso junto com o professor André Rou, né? Sobre o tema, falando e aprofundando sobre isso. Tal é a importância que a gente dá à pegada, né? Que, assim, né? Por que a pegada, né? Assim, foi, foi uma questão, assim, intuitiva, né? Porque é uma necessidade, né? No powerlifting, por causa do levantamento terra, mas coincidiu eu e o professor André temos uma grande vivência em judô, né? Então, o professor André é faixa preta, eu cheguei na faixa marrom, né? Tivemos, né, carreiras de atletas, né, com judocas e, enfim, a pegada era uma questão sempre determinante. E aí nós acabamos, né, já era um interesse que a gente tinha da época de atleta, né? E aí, com a formação em educação física e entendendo princípios de treinamento, a gente trouxe isso num formato comercial, digamos assim, né, na forma de um curso, e colocamos ele dentro do curso de formação de força por tal a importância que a gente acredita na pegada, não só por questões esportivas, mas para a vida, né? Você pode estar, sei lá, deitado numa cama sem andar, mas se você estiver mexendo os seus braços, você está fazendo uma série de atividades, né? Você está se comunicando com o mundo, com o celular, você está trabalhando, você está fazendo hoje basicamente tudo com a dependência das mãos. Então, é importante que a gente entenda esses mecanismos, né? Então, também já deixando alguns avisos, quem quiser fazer pergunta aqui sobre o tema, esteja à vontade, estou olhando vocês aqui, vou lendo e vou tirando as dúvidas à medida que elas aparecerem, tá? Para a gente começar a falar de pegada, né, a gente olhou as teorias científicas por trás disso, né? E você tem basicamente duas correntes, né? Uma corrente ligada a uma ideologia política, que é de Engels, que vai falar da pegada como uma necessidade, a pegada humana evoluiu por uma necessidade humana do trabalho, né? Então o ser humano se viu obrigado a trabalhar né, e vendo que a sociedade se comportava de uma maneira melhor trabalhando, né, tinha uma evolução social e a partir disso a pegada evoluiu. Né? E a outra corrente de pensamento, né, amparada por teoria científica e papers, que fala que essa pegada não evoluiu por causa do trabalho, né? Porque a gente já via, antes do ser humano dominar instrumentos, já havia o uso de instrumentos rudimentares, né? De arremesso de pedras e assim, o próprio sistema nervoso central já havia evoluído e principalmente a característica principal do polegar opositor já acontecia. E essa teoria fala um pouco sobre a necessidade humana de matar, né? Então o homem partiu de um princípio evolutivo, dessa pressão evolutiva, que se ele deixasse de usar os quatro apoios, deixasse as mãos livres, essas mãos livres poderiam ser usadas para agarrar e matar. E isso transformava a espécie, né, um grupo, de uma maneira mais eficiente do que um outro grupo que não tinha essa capacidade. E aí você tem a pressão
né, de evolução, você tem esse grupo vai se reproduzir mais e esse gene vai ser passado adiante, né? Então tem essas duas teorias de pegada, né? Partindo desse pressuposto dessas teorias, eu particularmente acredito mais nessa teoria mesmo, que nós somos feitos para matar e a força de pegada tem a ver com isso, né? Com essa nossa característica bélica, seja com o ambiente, seja com outros seres humanos. A gente começa a ver, isso começou a ser estudado, né? Assim, em pesquisa é muito comum você ver medida de força por dinamômetro de pegada, né? Por quê? Porque é um equipamento simples, é mais ou menos desse tamanho, e a pessoa põe a mão lá e faz a força de pegada, né? E consegue fazer rapidamente consegue ver, ele te dá um medidor de força, você consegue ver a força de pegada, consegue ver antes ou depois de um protocolo, então é muito simples, né? Você guarda numa caixinha, então isso é muito fácil em pesquisa. E começaram a correlacionar, e ainda não se sabe o porquê, mas em idosos, quanto maior força de pegada eles têm, maior sobrevida, né? Não se sabe porquê, também não se sabe se o treinamento sozinho melhora a força de pegada, ou se a gente só melhorasse a força de pegada, talvez o idoso teria uma sobrevida melhor, a gente ainda não sabe disso. Mas é um dado interessante, você pensar que só pela força de pegada você conseguir medir sobrevida num indivíduo. Isso já é um dado interessante, o que já compensa estudar e se aprofundar no tema nós como educadores físicos, como treinadores. Uma das coisas interessantes também, além dessa pegada forte e sobrevida, é a característica da anatomia da nossa pegada, né? A anatomia da nossa pegada, ela tem um funcionamento, né, diferente mais ou menos da maioria das musculaturas. Então você tem um mecanismo que é como se fosse um boneco de ventrílogo, né? Porque você tem o movimento aqui na mão, mas o controle aqui em cima, né? Então você tem a musculatura aqui para gerar esse movimento. Então o movimento está acontecendo longe do músculo, né? E isso é tudo ligado por tendões e ligamentos e tendões, né? Fáscia muscular, enfim. Então você tem essa característica que difere dos outros da maioria da musculatura, né? Você está falando em extensão de joelho, você está falando no quadríceps, por exemplo, que está muito mais próximo. Esse está muito mais longe. Também é uma outra característica dessa anatomia que chama a atenção é a quantidade de músculos. Então você tem muitos músculos nesta região que vão se inserir no epicôndilo lateral e no epicôndilo medial. Então você tem uma grande musculatura que se insere, né, uma grande quantidade de músculos que se inserem apenas em 2 pontos. E isso já gera um problema, né? Porque qualquer desequilíbrio dessas forças vai gerar um processo de inflamação, de tendinite e pode levar a uma epicondilite. Então já fica um ponto de atenção. Outra característica são músculos pequenos e extremamente resistentes à fadiga. Então é de características de musculatura de fibras do tipo 1, né? Fibras aeróbias, que são mais resistentes à fadiga. E para você treinar esse tipo de musculatura, você tem que ter uma metodologia de treino diferenciada para isso, né? Você tem que adequar a intensidade, o volume de treino, a quantidade de repetições, o número de séries para esse tipo de demanda, né? Isso tem um pouquinho aí na live de força e hipertrofia. Quem está vendo isso agora ao vivo pode dar uma conferida depois no YouTube, porque tá lá esse vídeo falando um pouquinho de tipos de fibras. Enfim, posso até fazer um dia só de tipos de fibras, a gente falar só disso, mas o que é importante, né, para entender em termos de pegada é que
ela tem uma anatomia completamente diferente. Então, e uma característica completamente diferente. Então, quando isso for ser treinado, né, você tem que treinar um componente de resistência e você tem que treinar um componente de intensidade. Como é que você vai fazer o treinamento dessas duas características, né, em força, né, em força, na tipologia de força, né, na força máxima ou na resistência de força? A gente tem que pensar e programar o treino muito em cima dessa característica de fibra. Então não dá para fazer qualquer tipo de treino. Isso, assim, a gente está falando de uma questão de para a saúde, né? A gente está conversando para a saúde, mas também tem a performance na pegada. Seja no esporte de luta, por exemplo, né? No próprio judô, que você está o tempo inteiro, né? O único ponto que você tem de contato com o adversário é a sua mão. E é ali que você vai transferir toda a força de um golpe, é ali que vai ser eficiência ou não de um golpe. Mas também pode ser num esporte, por exemplo, como boxe, né? Que você tem que transferir todo o peso de aceleração que vem desde lá do pé, você vai ter que acelerar isso e transferir como um impacto na ponta né, no punho, né? Então o punho tem que estar rígido no final da sua mão, que você vai transferir aquela força e aquela potência de aceleração. E uma coisa, na barra, por exemplo, você está fazendo um terra. No terra é o seu ponto de contato com a barra. Se ela soltar, ou se ela for, e geralmente é, porque você é muito mais forte em extensão de quadril do que em força de pegada, né? O terra no powerlifting, o limitante, na grande maioria, sempre vai ser a pegada. Porque é o seu ponto de contato e é só isso que você tem com uma barra inteira, com a carga inteira que você está levantando. No supino também. A pegada no supino, ela tem a ver com a maneira, né, você está em contato com o implemento e você tem que controlar toda aquela descida em cima da força e da sensibilidade da sua pegada. Então, isso é importante, que toda a musculatura, né, o punho esteja rígido, óbvio, por isso que eu também sempre recomendo a todos os meus alunos para sempre usar a faixa de punho para diminuir questões de dor, porque esse punho tem que estar muito bem protegido para a carga que ele está aguentando. Que se ele começar a perder em relação a fazer esse movimento, né, de flexão, você vai começar a comprimir nervo ulnar e vai começar a ter parestesias e lesionar, enfim. Não é uma situação muito legal de acontecer. Então, é sempre importante que esteja protegido e o treinamento de pegada também contribui para essa situação. Porém, né, como tudo que eu falei até agora, né, a gente viu que tem uma anatomia completamente diferente e um contexto, né, de especificidade, o controle para dentro da barra, né, o controle nervoso dessa situação é muito grande, né? Então a gente tem uma área do cérebro muito grande, do córtex motor e do córtex sensório, ligado às mãos. Então existe um trabalho também não só de sensibilização, ou um trabalho de demanda neural, né? É legal que quando a gente faz a clínica, por exemplo, a gente faz algumas situações de caminhada, né, com alguns tipos de pegada, em que o trabalho se torna intenso e a pessoa não consegue andar. Não é que ela não consegue andar porque ela desaprendeu a andar. Ela não consegue andar porque a demanda sensória e de força na pegada, quando ela vai se perdendo, é tão grande que ela não consegue, o sistema nervoso não consegue coordenar isso com uma passada, por exemplo. Então, a pessoa não consegue andar.
ela começa a ficar parada no lugar porque não sente a firmeza necessária no objeto para que consiga caminhar. Então, esse é um trabalho muito complicado e altamente específico. Então, se você é de um esporte, se você é de um outro, dificilmente um treino genérico de pegada vai aumentar a performance aonde você quer. São muito poucos exercícios que transferem. Né? Um exemplo clássico, aquele alicate é bom? É para força de pegada geral, mas se o seu objetivo é melhorar um terra, existem outros exercícios muito mais específicos e muito melhores, porque vão transferir a habilidade para aquilo que você precisa. Era aí que teve uma pergunta aqui, o Valdir perguntou, professor, o polegar para fora ou para dentro da barra pode variar no supino? Para quem não está acompanhando, é pegada assim ou assim com a barra aqui, né? Não existe regra, não é isso não é um livro, isso não está no livro de regras de uma federação. Porém, tecnicamente, eu sempre recomendo segurar assim. Por quê? O risco de uma pegada com o dedão em cima, ela escorregar e cair, é muito maior do que você quando está segurando a barra. É lógico que para quem não usa a faixa de punho, essa posição é mais confortável. Porém, é melhor que você tenha uma faixa de punho, é mais segura para o seu punho do que você fazer com o dedo para cima. Você corre dois riscos aqui: continuar com pressão, né? E a barra cair por acidente. Isso acontece. Se vocês derem um Google nisso, se vocês derem um YouTube nisso aí, vocês vão achar vídeo de barra caindo por causa disso, tá bom? Então, só para fechar um pouquinho da performance de pegada, ela é muito específica para a atividade que você vai fazer. Então, ela é muito pouco transferível. Né? Um exemplo, o cara de lutas que precisa aumentar a força de pegada, por exemplo, ele pode fazer uma sustentação, ao invés de utilizar na barra, coloca o kimono, que é o que ele vai usar, né, na luta, em cima da barra e ele puxa pelo kimono. Então isso é uma situação muito mais favorável, digamos assim, e muito mais transferível para a habilidade que ele precisa. Os calos que se formam na mão, eles são muito específicos da atividade que você está fazendo. E isso mexe completamente com a questão do córtex sensório, né? E vai te dar uma informação e vai dessensibilizar a sua mão para aquela tarefa específica. Beleza? Além disso, uma coisa que eu quero falar um pouquinho, né? Da mesma forma que eu falei para vocês sobre força e hipertrofia, que eu cismei e frisei com vocês, assim, cara, tem tipologia de força, vamos utilizar o termo correto. Da mesma forma, tem pegada, você tem tipologias de pegada. E aí vai variar de autor para autor, enfim. Vai ter autor que vai pensar na pegada de um jeito, vai ter autor que vai pensar na pegada de outro, mas pensem no tipo de pegada que vocês estão querendo trabalhar, certo? Eu e o professor André classificamos em 4 tipos, né? A gente classificou em pegadas de esmagamento, então são todas elas que você esmaga, né, as falanges, né, contra a parte da mão, então, ou pelo menos tem a intenção de, né? Você pode pegar um objeto maior, mas você tem a intenção de esmagar, né? Pegada de esmagar ou intenção de esmagar. Tem outros, né, que é de pinçamento, seja a pinça fechada, seja a pinça aberta segurando alguma coisa, e aí tem vários tipos de treino para isso, né? Tem um que é muito pouco explorado, e a minha experiência como treinador mostra que é uma das pegadas, é uma tipologia de pegada que por causa de não ser explorada, acaba gerando muita lesão de epicondilite, situações assim, é a extensão dos dedos. Então aqui eu tenho isso aqui é um elástico, né, que faz a extensão dos dedos, né, faz uma resistência com a extensão dos dedos, né, e permite que você equilibre um pouco essas forças, porque sempre você vai ter uma força de
de esmagamento muito maior do que essa força de extensão. Mas esse elástico permite que você trabalhe isso e equilibre essas forças, né? Isso é importante, isso reduz dor, especialmente com quem tem artrite, questões de artrite, trabalhar essa extensão também é uma coisa bem positiva. E por último, classifico os exercícios como força de antebraço, né? Para a musculatura de antebraço. Então, as flexões de punho, né? E os demais movimentos, né? Tem supinação, pronação com carga, enfim, que eu até postei recentemente sobre, mas vão dar força de antebraço para aquele indivíduo. Então, é importante também, né, como eu falei, que a gente tenha muito claro o que a gente vai dividir, né, em termos de treino. Entender que a coisa é complexa, mas não é por isso que a gente vai falar assim, vou treinar a pegada e sair fazendo qualquer exercício. Porque basicamente você vai treinar uma, no máximo duas habilidades, né? Em geral o que a gente faz é esmagamento e força de antebraço, algum exercício para antebraço. Então fica complicado. É importante que a gente tenha tipologia clara, tenha objetivo claro. Valdir mandou outra pergunta. Professor, e quando o indivíduo sofre algum processo tipo síndrome do túnel do carpo, a pegada influencia? Influencia muito, né? Eu tenho meu ortopedista e amigo, né, também powerlifter, Rafael, a gente conversa, né, e ele fala que uma das articulações mais difíceis de se operar e com maior risco é a articulação do punho, mão e punho, né? Porque é uma articulação muito pequena, com muitos ossos, com muito tendão passando. Então, assim, o risco de dar erro, o risco da cirurgia não corrigir o problema, ou piorar até o problema é alto. Então, assim, são poucos médicos que fazem. É um risco grande, né? Então, assim, tenta-se o tratamento conservador até onde é possível, porque a cirurgia tende muitas vezes a piorar o quadro. E síndrome do túnel do carpo está justamente nessa brincadeira, né? O túnel do carpo literalmente é um túnel onde passa grande parte dos tendões e inervação para a mão. Então você começa a ter formigamento, perda de sensibilidade. Então às vezes a cirurgia consiste em alargar esse tubo, enfim, é muito complicado. Mas o treinamento de força de pegada, né, porque isso acontece muito com gente que digita muito, em geral tem a ver com isso. Você equilibrar a força, você já tem um resultado clínico muito importante, né? Você aumentar a força de pegada geral, mas também equilibrar essas forças de pegada dá um resultado muito positivo. Beleza, gente? Tem mais alguma dúvida por aí? Claro, vocês estão abertos a perguntas aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, mas eu acho que eu consegui conversar os principais tópicos, né? Desde a teoria de onde evoluiu a pegada, até como isso vem trazendo para o dia a dia e como isso se torna importante. Óbvio que no curso a gente aprofunda muito mais, né? Esse é um curso de 8 horas, né? E com clínica, com parte prática, então a gente vê cada tipo, né? E eu tenho feito, né, coisas nesse sentido e foi muito legal esse ano porque a gente conseguiu pegar um caso clínico de verdade, né? Às vezes eu simulo alguma coisa pelo que eu tenho de experiência ou passo algum caso que eu já tive, mas nesse caso um dos alunos, o Igor, tinha uma aluna que tinha um problema sério de pegada, né? Estava caminhando para uma cirurgia já tinha, né? Conversei com esse meu amigo médico, né? O Rafael, ortopedista, ele passou a conduta, falou, faz tal coisa, né? O tratamento conservador e tal, depois fortalecimento. E a gente, na parte prática, falou, beleza, o fortalecimento dela vai ser o quê? Com os laudos médicos, com tudo,
E o bacana é que eu recebi essa semana o feedback do Igor falando que a menina já tinha até saído da fisioterapia porque já não tinha mais praticamente dor, né? E assim, era uma pessoa que era depiladora e fazia sobrancelhas, design de sobrancelhas. Então, assim, é o dia inteiro trabalhando com a mão. Então, se a gente já conseguiu diminuir a dor a ponto dela poder parar de fazer fisioterapia, eu considero mais um dos casos de muito sucesso e é isso que a gente traz na prática, né? Trazer para o nosso aluno, né, para o aluno do curso, situações reais, situações que ele vai se deparar lá fora. No caso, ele até trouxe uma situação que estava acontecendo. Então, a gente criou um protocolo de reabilitação, passamos para ele, ó, faz isso, isso e isso, e a troca é ele dar o feedback para a gente e ver o que aconteceu. E o feedback foi esse que eu estou passando para vocês, tá? Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, se vocês não têm mais perguntas. Se tiverem mais perguntas, estiverem vendo essa live depois ou tiverem no YouTube, pode mandar aqui pelo direct ou nos comentários do YouTube que eu respondo. Beleza, gente? Então tá, obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana.